Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula e eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje, turma, nós iremos trabalhar a disciplina de português e junto com ela a nossa tabuada, tá bom? Então corre, pega o teu livro integrado Eu Gosto, abre lá na página 73, disciplina de português, onde vocês irão encontrar esse texto, que tem como título Rosa Flor e Rosa Cor. Então, vamos todos juntos fazer essa leitura, ok? Vamos lá iniciar. Rosa Flor, sempre linda e bem amada. A rosa é a rainha das flores, branca, amarela, encarnada. Tem as mais variadas cores. Rosa Cor, ainda mais bela, ela fica mais atraente e cheirosa. Quando a flor que desabrocha tem pétalas cor de rosa. Então, turma, dentro desse texto, podemos observar que a palavra rosa, ela tem dois sentidos, né? Ela tem o sentido da rosa, a flor, e ela tem o sentido da cor rosa, não é isso? Mas esta palavra rosa, ela também nos traz um outro sentido, o sentido do nome ou sobrenome de alguma pessoa, tá bom? E aí, fique atento, porque agora nós vamos realizar nossa primeira atividade lá na página 74, que é referente a esse texto. No primeiro quesito, ele diz assim: em uma das quadrinhas, ou seja, uma das partes, né, a palavra rosa faz parte do nome de uma cor. Que cor é essa? Então, você vai lá no texto e vai procurar sobre que cor o texto está falando, tá bom? Segundo, na outra quadrinha, o que se chama rosa e não é cor. O texto está lá falando sobre dois significados da rosa, não é isso? E aqui no segundo quesito, ele quer saber justamente esse outro significado que não é o da cor. Terceiro quesito, a palavra rosa pode ter outros sentidos, além desses que aparecem nas quadrinhas. Que sentido é esse? Lembra, a tia falou logo no começo, depois que terminou a leitura do texto, né? Tia falou sobre os dois sentidos que o texto traz, sobre a palavra rosa, e tia falou outro sentido também. Então, é esse sentido que você vai colocar aqui. Quarto e último quesito. Pinte da mesma cor as palavras que terminam com o mesmo som. Então, aqui nós temos 6 palavras. Vocês irão pronunciá-las, tá certo? Fiquem bem atentos para compreender qual delas termina com o mesmo som. E aí vocês irão pintar. Tranquilo? Ainda na página 74, nós iremos falar um pouquinho sobre substantivo masculino e feminino. Vamos iniciar sobre o substantivo masculino, onde temos aí, né? O rei, um rei. O príncipe, um príncipe. Rei e príncipe são nomes masculinos. Antes dos nomes masculinos, nós usamos sempre as letrinhas O, os, ou uns, tá bom? Sempre que a gente usar o ou nós estamos falando desse substantivo masculino no singular, porque a gente está falando de uma única pessoa, ok? No caso aqui, o rei, eu estou me referindo a um único rei, ok? Então, esse substantivo, ele é masculino e também está no singular, tranquilo? Agora, nós vamos falar sobre substantivos femininos. Tem aí no livro de vocês. A rainha, uma rainha. A princesa, uma princesa. Rainha e princesa são nomes femininos. E antes de nomes femininos, nós usamos as palavras a, as, uma ou umas, tá bom? E aí, dependendo também, a gente vai estar usando esta palavra no singular ou no plural, tranquilo? Então, de acordo com o que estudamos, temos lá na página 75, tá certo? Alguns substantivos masculino e feminino para que vocês estejam observando e estudando, tranquilo? Porque agora nós vamos lá para a nossa página 76, referente ao nosso primeiro exercício sobre essa questão dos substantivos. No primeiro quesito ele diz assim: ligue as palavras à ilustração correta. Então, aqui no meio nós temos vários quadrados e dentro desses quadrados tem várias palavras. Algumas são masculino e outras femininas. Então, vocês vão ligar aqui de acordo com a figura, tranquilo? E aí embaixo tem assim: complete o quadro com as palavras da atividade anterior. Então, você vai usar as palavras do primeiro quesito do quadrado aí, certo? Para poder estar respondendo essa atividade de baixo. E aí você vai separar as palavras no quadro de nomes masculinos e as de nomes femininos. Tranquilo?
Vamos lá agora para a página 77 para finalizar então a nossa atividade de português de hoje. Terceiro quesito, ele diz assim: circule as palavras que aparecem antes dos nomes masculinos, ok? Na primeira frase eu tenho a seguinte frase: o rei era bondoso. Qual é o substantivo masculino aqui? Rei. Mas qual é a palavra que vem antes do nome rei? Ó. Então eu vou circular aqui. No caso aqui, esta palavra ó, que está dando, né, origem a esta frase masculina, tranquilo? E aí vocês vão verificar as demais frases e vai verificar qual é o substantivo e vai circular, tá certo? No caso, a palavrinha que vem antes dele. Quarto quesito, leia as duplas de palavras abaixo, feitas com o masculino e o feminino de alguns nomes. Então, temos aqui. E depois, complete os espaços em branco com A ou com O, conforme o exemplo. No exemplo, eu tenho aqui o boi, que é um substantivo masculino, e no feminino, a vaca. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão completar os espaços em branco com a letrinha O ou com a letrinha A, para definir se esse substantivo é masculino ou feminino, ok? Quinto quesito. Copie as frases abaixo, passando as palavras destacadas para o masculino. Então, vocês vão reescrever toda esta frase, mas aqui, ó, nas frases que estão escritas de preto escuro, que estão destacadas, vocês vão passar ela para o masculino, porque elas estão no feminino, ok? No caso aqui, um exemplo, né? A porca, iria ficar o porco, ok? Sexto quesito, escreva antes das palavras o ou a, um ou uma. Então, temos aqui várias palavras e vocês irão primeiramente completar com o ou com a e depois com um ou com uma. Ok, turma? Sétimo e último quesito, releia a quadrilha. Então, você vai ler essa quadrinha aqui, tá certo? Esse quadrado com esta frase e você vai fazer o quê? Como vai ficar a quadrinha se você trocar a palavra rosa por cravo? Então, você vai escrever toda esta frase, só que quando chegar na palavra rosa, você vai trocar ela por cravo. Ok, turma? Agora, vamos então para a nossa atividade da tabuada, lá na página 61. Página 61, temos aqui, né, a nossa tabuada referente, né, ao número 5. E temos aqui, né, uma brincadeira que coloca aí dentro, então, o jogo matemático de número 5. E o 16º quesito, ele diz assim: efetue as multiplicações usando a propriedade comutativa. O que é isso? Veja só. Na letrinha A, eu tenho aqui 5 vezes 3. Que é igual a quanto? E aí tem um quadrado, né? Isso, dentro desse quadrado, você vai inverter os dois primeiros números. No lugar de você colocar 5 vezes 3, você vai colocar 3 vezes 5 e aí você vai calcular e dar o resultado. Todo mundo entendeu? Vou explicar o da letra B. Letra B tá aqui. 5 vezes 2. Dentro do quadrado, você vai trocar esse número. Você vai colocar 2 vezes 5, que é igual a quanto? E aí calcular e botar o resultado. Tranquilo, turma? Vamos agora para a nossa página 62, para finalizar, então, aqui a tabuada. 17º quesito. Contem as tampinhas separando em grupos de 5. Então, vocês vão contar aqui as tampinhas e vocês vão colocando, por exemplo, 5, aí no outro, 5 mais 5 fica quanto? 10, entendeu? Então, você vai aqui colocando a numeração, tá certo? Separando a tampinha de 5 e 5. E embaixo você vai responder. Quando eu disse 15, quantas vezes já tinha contado 5 tampinhas? Então, quando você tem aqui o número 15, quantas tampinhas você tem? Quantos conjuntos de tampinha você tem? Você tem um conjunto, você tem 2, você tem 3, você tem 4, você tem 5. Quantos conjuntos você circulou para chegar até o número 15? Todo mundo entendeu, né? Agora aqui embaixo, ao todo, quantas vezes eu contei 5 tampinhas? Então, quantas vezes eu contei 5 tampinhas? E aí, quantas vezes foi que aconteceu isso? Você vai aqui e vai numerar também. 18º. Encontre na reta os resultados para as centenas e escrevam-os completando os quadros correspondentes. Então, aqui, 0 vezes 5 é igual a quanto? Lembra que tia já explicou isso? Que todo número que for multiplicado por 0, né, também vai ser repetido. Vai ser repetir o 0 no caso, né? Tia explicou do 1, né? Todo número multiplicado por 1 vai repetir ele mesmo. E no caso aqui, todo número que for multiplicado por 0, a gente vai repetir o 0, ok? Então, 0 vezes 5 é igual a 0, ok?
1 vezes 5 é igual a quanto? 2 vezes 5, e aí você vai calcular e vai contar. Ok, turma? Então, ó, beijo para vocês. Fiquem com Deus e realizem a atividade de vocês com muito cuidado e com muita atenção. Cheiro no coração.